Hoje, né, hoje, 5 de maio, nós vamos fazer o estudo que é. Eu desmarquei. Que é do capítulo. Desculpa. 17. Deixa eu ver aqui. Eu sei que acho que é o capítulo 17. 17, item 6. 18. Isso, Né? 7 e 26. É 17, item 6. Não, 7. Ah, Capítulo 7. é capítulo 7, item 6. 7, item 2. Que estava Isso. tudo marcadinho, eu mesmo Exato. desmarquei aqui. Isso. E o livro da Esperança é o 16. E eu fui pro 17. Livro da Esperança é o 16. Isso, aí é pro 17. Então, Pois tá, é. ninguém E aí, então tá. deixa eu ir Vou ter aqui que mudar. no Capítulo capítulo. 6. Eu errei o capítulo. Que o item 6, ele está dentro, é a explicação de Kardec, que está aquele que se eleva será rebaixado. Tá? E o título do Livro da Esperança, Ninguém é Inútil. Isso é importante, a gente sabe que ninguém, não tem aquele que a gente fala, é um inútil. Não, ninguém é inútil, né? Conforme Emmanuel. Ângela, Oi, tem como repetir qual é o capítulo do Evangelho, por favor? capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, Tá. item 6. Ok, então. Obrigada. Tá bom? Tá. Eu vou ler, então, Ok. do que se trata, para podermos entrar nas considerações que Kardec faz. Esse aqui, esse ensinamento que está em Mateus 18, de 1 a 5, Mateus capítulo 20, de 20 a 28, e Lucas, capítulo 14, 1 e 7, e de 7 a 11, né? Então, é aquela situação, eu vou até tentar resumir, é a situação em que, quando é perguntado a Jesus, né, quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando assim um menino, colocou no meio deles e respondeu: digo-vos em verdade, se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. É um diálogo que ele está tendo, né, com os discípulos dele, e um deles, né, pergunta sobre isso, né, ou um daqueles que o acompanhava faz essa pergunta. Né? Então, quando ele fala assim, aquele que se não converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Tá? Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno, como esta criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe meu nome a uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Então, ele compara, né, a uma criança, a inocência de uma criança, né, vamos dizer, o direito de você entrar no reino dos céus, né? Mas quando ele fala assim, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno, e não aquele que traz em si a soberba, porque com soberba a gente não entra em lugar nenhum. Entra em alguns lugares que consideram-se como se fosse o melhor lugar do mundo. Entra pela porta larga, né? Então, porque é muito difícil. Nós sabemos uma pessoa soberba, né? Realmente ela se tornar como uma criança, ela se humildar, né? Tornar-se humilde, né? Então, a gente sabe que isso daí é muito difícil de acontecer. Né? Então, essa comparação que Jesus está fazendo, que as nossas atitudes, a nossa forma de se apresentar, deve ser como uma criança, né? Simples, inocente. E a gente sabe que, lógico, a gente vê uma criança, às vezes, ali é um espírito velho, antigo. Ele quer fazer uma analogia.
como mostrando, ver a inocência dessa criança, né? Então, se você não se tornar como uma criança, né, como ele coloca aqui, se não converterdes e não se tornardes quais crianças, né, não entrareis no reino dos céus. Tá? E depois, o número 4 é o caso da mãe dos filhos de Zebedeu, que pede a Jesus que ele coloque, né, uns filhos dela quando no reino, né, um do lado esquerdo, outro do lado direito. E a resposta que Jesus dá é muito interessante, é uma reflexão, né? Quando ela diz assim, ele pergunta a ela o que ela quer, ela fala, manda, disse ela, que estes meus 2 filhos tenham assento no teu reino, um à tua direita e outro à esquerda. Né? E aí Jesus retruca e fala, não sabes o que pedes. Não sabes o que pedes. Podeis vós ambos beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam, podemos. E a gente sabe que não ia poder mesmo. Né? O cálice que Jesus bebeu, ninguém ia poder, com toda certeza. Né? A gente vê que os próprios apóstolos, tão junto a eles, alguns tremeram na hora. Um o negou 3 vezes, um o traiu, outro teve dúvidas que ele realmente ressurgiu após a morte. Quer dizer, muitas vezes a gente para e pensa assim, não, eu vou beber esse cálice sim. Às vezes a gente não bebe não, porque muitas vezes a gente ainda não está tão preparado para isso. Né? Nós vivemos num mundo ainda que é um mundo desafiante e que temos que prestar testemunhos todos os dias. Né? Não é só de vez em quando, é todos os dias, seja na alegria ou seja na tristeza, temos que prestar esse testemunho. Né? E aí, aí ele fala aqui também, né, que os apóstolos se encheram de indignação contra os 2 irmãos. E Jesus, chamando-os para perto de si, lhes disse, sabeis que os príncipes das nações as dominam, e que os grandes as tratam com império. Assim não deve ser entre vós. Ao contrário, aquele que quiser tornar-se maior, seja vosso servo. E aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo. Aí aqui a gente vê que Jesus sempre coloca que ele não veio para ser servido, e sim para servir. E aí a gente para e olha toda essa trajetória, toda essa problemática que a gente vê no mundo e principalmente a gente vê no nosso país também, né? Essa questão que muitas pessoas querem ser servidas o tempo inteiro, elas querem ser servidas. E é muito interessante que parece que é muito nosso ainda, né? Eu falo assim em relação a nós brasileiros, né? Essa coisa de você achar que você tem que ser servido o tempo todo, né? A gente vê, por exemplo, quando alguém toma uma atitude qualquer, exemplo, né? Nós somos um país ainda do tipo assim, você não sabe com quem está falando. Quer dizer o quê? Você tem que me servir. Né? Quantas pessoas, às vezes, e a gente vê, principalmente quando estava essa questão política muito forte, muito grande, muitas pessoas, e eu lia muita coisa assim nas redes sociais, de pessoas que falavam assim, como que meu filho tem que estudar? E agora, por último, até um ministro falou sobre isso, né? Mas o que? Um filho do porteiro se formar ou estudar? Né? E aí a gente para e fala assim, meu Deus, ainda vive na época daqueles que querem ser servido. Né? E a gente reflete muito sobre isso e a gente para e pensa, como podemos transformar isso daí? Como podemos modificar esse pensamento que não atinge só, às vezes, quem está no topo da escala, no topo da pirâmide, né? Às vezes até quem está embaixo também. Eu tenho um exemplo, quando eu trabalhava no aeroporto, tinha uma senhora que ela ajudava na limpeza, aquela coisa
toda, muito dedicada, e limpava tudo, limpava a nossa sala, tal, né? E aí ela foi promovida a chefe do setor de limpeza. Ela mudou da água para o vinho. Ela usava das palavras com uma certa ferocidade. Ah, não sabe fazer, como se ela estando num cargo de poder, de chefia, ela se achando melhor do que todos que faziam a limpeza. Ela já não pegava num esfregão. Limpa aqui, limpa ali, mas ela de uma forma assim muito altiva mesmo, né? De altivez, como se fosse assim. Essas funcionárias. Eu me lembro que uma vez ela falou assim: ai, meu Deus, olha como é difícil lidar com esse povo. Eu fiquei rindo, eu achei engraçado. Meu Deus, eu falei assim: meu Deus, se ela é chefe ela é chefe de um grupinho pequeno. Imagine se ela é chefe de um grupo maior. Quer dizer, então, muitas vezes a gente se perde exatamente nesse sentido. Por exemplo, né, tinha antigamente, lá em casa, sempre foi assim, né? A pessoa que trabalhava lá em casa, ou que fazia faxina, almoçava na mesa com a gente. E uma vez teve uma que estranhou, que ela falou assim: não, eu posso comer na cozinha, não tem problema. Eu falei: não, almoça na mesa com a gente. A pessoa ficou envergonhada, ela não conseguia comer e ela se colocou de tal forma assim, como se ela estivesse fazendo algo, sabe, fora do comum, né? Eu ainda brincava, e eu me lembro às vezes que o Fábio ainda brincava, falava assim: porque ela não gosta que a gente veja que ela abre e fecha a boca. Tadinho. Aí eu falava para ele: fala com isso. Mas ele era muito brincalhão, né? Então, e tem pessoas que elas tomam isso para si, e às vezes não é tanto pela questão só da humildade, não. Às vezes é da baixa autoestima. A baixa estima mesmo, né? Ou então, pode acontecer isso daí. Então, o que Jesus está nos convidando aqui, nesses ensinamentos dos apóstolos, é exatamente nós agirmos com humildade, se humildar. E eu até ia ver mais sobre isso, porque quando você fala da palavra humildade, a humildade vem de humus, de terra, né? Acho que é o radical dela, alguma coisa assim, nesse sentido. Então, você humildar-se, mas não humildar-se de forma assim, até às vezes assim: eu sou tão humilde, gente, mas no fundo não é humilde. No fundo é um baita de orgulhoso travestido de humildade, né? E aqui, aí depois, na 5, ele vai falar, né, que Jesus entrou no dia de sábado na casa dos principais fariseus para ali fazer refeição. O que lá estavam observaram. Então, notando que os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola, dizendo: quando fordes convidado para bodas, não tomeis o primeiro lugar, para que não suceda que, havendo entre os convidados uma pessoa mais considerada que vós, aquele que vos haja convidado venha dizer-vos: dai o vosso lugar a este, e vos vejais constrangidos a ocupar, cheios de vergonha, o último lugar. Quando fordes convidado, ide colocar-vos no último lugar, a fim de que, quando aquele que vos convidou chegar, vos diga: meu amigo, venha mais para cima. Isso, então, será para vós um motivo de glória diante de todos os que estiverem convosco à mesa. Porquanto todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se abaixa será elevado. E aí a gente vê que muitas pessoas que hoje, né, a gente vê no mundo assim, colocando-se acima do bem e do mal, colocando-se acima de todos, agindo de forma arrogante, né? Muitos desses, quando chega do outro lado, percebe que ele não era a cereja do bolo, porque até então ele acha que ele é a cereja do bolo. O mais importante não é o bolo. O bolo tem 10 andares, só tem uma cerejinha. Então, eu sou a cerejinha
mais importante que os 10 andares do bolo, né? E quantos sofrem quando chegam do outro lado e percebem a dificuldade de até se manter. Alguns até se assustam e falam assim, mas porque tem até uma história sobre isso, mas aquele senhor era... por que ele está todo iluminado e eu que era palestrante espírita, eu que falava com sabedoria, eu que dominava o livro dos espíritos, toda a codificação, e como que esse daí, ele era faxineiro lá da casa espírita, como é que ele está com tanta luz e eu não estou? E aí o faxineiro falou para ele, mas eu fazia o que o senhor falava, né? O senhor falava tantas coisas bonitas e eu fazia, né? E é verdade. Quer ver uma prova disso? O próprio livro, Voltei. Quem já leu, quem não leu, eu aconselho a ler. Maravilhoso. O livro Voltei fala exatamente disso. O irmão Jacó, Frederico Figner, foi vice-presidente da FEB, receitista, esclarecedor, vivia praticamente, trouxe o fonógrafo para o Brasil, era uma pessoa assim, altamente culta, uma pessoa que tinha o conhecimento da doutrina, porém, para ele desencarnar, tem que vir a filha dele, de planos mais altos, Dr. Bezerra de Menezes e um amigo, para ajudá-lo a passar a transição dele, dessa passagem dele, porque ele não conseguia fazer sozinho. Então, quer dizer, muitas vezes, né? E isso acontece muito, nossa mãe, muito, muito mesmo. Tem, às vezes, palestrantes, seja palestrante, ou pastor, ou qualquer outra coisa, que se acham o máximo do máximo, e quando chega na hora H, percebem que é uma chaminha, né? É uma chaminha, uma luzinha muito fraquinha, e se assusta, exatamente porque não tem essa questão, como Jesus coloca nas bem-aventuranças, bem-aventurados pobres de espírito, né? O que é ser pobre de espírito? Né? É ter exatamente olhar o outro assim, no mesmo nível, né? Não é olhar o outro, eu estou no alto e olho o outro como se ele estivesse muito abaixo de mim. Quantas pessoas passaram por essa dificuldade, né? E aí a gente vê que no século XXI somos obrigados, entre aspas, a ouvir tanta besteira de pessoas, até então, em cargos, que pelo menos deveria demonstrar um pouco de humildade. Por que o filho da lavadeira ou do marceneiro, do motorista, do que for, não pode estudar numa escola, não pode fazer uma graduação, não pode ter direito não pode ter direito à escolaridade de qualidade? Por quê? Né? Tá, que a gente pode pensar aí, entra a lei de causa e efeito, sim, entra tudo isso. Porém, não podemos esquecer que todos somos espíritos e temos direitos, sim, a nos tornarmos pessoas de bem. E aquele que mais sabe tem que ensinar aquele que ainda não sabe, né? Se nós temos o conhecimento, nós temos a obrigação de estar ali auxiliando, ajudando, né? Orientando. Esse é o nosso trabalho, mas sempre colocando a questão da humildade. E aí, Kardec coloca assim, estas máximas, né, acima, decorrem do princípio de humildade que Jesus não cessa de apresentar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor, e que ele formulou assim: bem-aventurados pobres de espírito, pois que o reino dos céus lhes pertence, né? Então, são máximas que Jesus não cessa de apresentar como condição essencial de felicidade. A questão da humildade, né? É fácil? Não. Principalmente muitos de nós que
ainda, né, e quem fala com vocês também, ainda traz orgulho. Nossa, mãe, né? Então, às vezes, né, você alguém fala alguma coisa e você já como se arma. Parece que você já se arma para dar o bote. Não, sabe? E a gente fica assim o tempo inteiro, né? Então, às vezes, eu falo até, né, que, por exemplo, comigo, com o Fábio, ele tinha uma coisa muito bacana, que ele sempre tinha essa coisa de, se ele falasse alguma coisa que fosse uma coisa muito forte, dele chegar para mim e falar assim, me desculpa, meu bem, tá? Ele tinha. Agora gente, ou eu abraçava, ou dava beijinho, como se eu estivesse me desculpando, mas falar a palavra, me desculpa. Gente, que coisa difícil. Sabe? Parece que aquilo, o desculpa vinha, quando chegava aqui, saía estrangulado. Quando saía. Então, a minha forma, vamos dizer assim, às vezes, de pedir desculpa, era abraçar e fazer. Quer dizer, eu poderia ser mais verdadeira, né? Falar assim, meu bem, me desculpa, eu errei, eu me equivoquei, alguma coisa assim. Nisso, ele tinha essa vantagem sobre mim. E hoje vou aprendendo, a gente vai aprendendo, porque é exatamente na dificuldade que a gente tem que aprender sobre isso, né? E é o que Kardec coloca, que Jesus diz, né? Que essa é a condição essencial de felicidade. Aí ele continua, ele toma uma criança como tipo da simplicidade de coração e diz, será o maior no reino dos céus aquele que se humilhar e se fizer pequeno como uma criança, isto é, que nenhuma pretensão alimentar a superioridade ou a infalibilidade. Por isso que muitas vezes a gente sabe que há pessoas que não têm condição de ter certo poder na mão. Aí, como tem um ditado que diz, né? Você conhece o homem dando a ele dinheiro e poder. E é verdade, né? A gente conhece o outro dando a ele poder e dinheiro. Quer falar, Eloá? Não, eu estava com isso na cabeça há pouco, quando tu começou a falar lá atrás, para falar essa frase. É exatamente isso. E é verdade, né? É como as pessoas. Aí isso me faz lembrar uma história, segundo contam, né? Que uma vez estava tendo uma reunião de diretoria, o presidente da casa estava cobrando dos trabalhadores, né? Mais humildade, né? Mais carinho, mais respeito com o outro e tal, aquela coisa toda, aquela reunião que tinha, né? E de repente alguém chega e fala que tinha um telefonema para ele. Ele levantou-se, pediu licença, foi atender o telefone, na época não tinha celular, né? Aí foi atender o telefone, aí ele voltou e falou que ele tinha que resolver um problema em casa. E aí ele foi para casa. Nunca mais ele voltou para o centro, porque ele pedindo humildade a todos, mas a mulher tinha herdado a fortuna de um tio que tinha falecido. E aí ele foi com a mulher para ela herdar a fortuna e nunca mais voltou para a casa espírita. Quer dizer, estava pregando a humildade, vocês têm que ser humildes, tem que ser assim, tem que ser assado. E olha só, né? Ele mesmo, por ele mesmo, foi embora e nunca mais voltou para continuar no trabalho dele. Então, muitas vezes, nós vamos ser sempre olhados pelo exemplo que nós, porque falar é fácil, eu falo, não sei o quê. Agora, o fazer é que são elas, né? E aí eu volto à minha querida Biga Carmen, a palestra dela de terça-feira, hoje é quarta, né? Quando você contou a sua história, que passou do carro, aquela coisa toda, que você ficou, né, deu aquele revertério, olha só, né? Se você não tivesse trabalhado realmente essa questão, eu não estou aqui falando assim, a Carmen é tão humilde, não, porque a gente está
no processo. Mas quando você dá uma parada e você para e fala assim, puxa vida, tem alguma coisa aqui, eu preciso parar e refletir nisso. E quando a gente para e começa a refletir, a gente está começando a ter demonstrações de humildade, sim. Porque não vamos falar assim, a humildade, tudo bem, não, mas olha, só espírito superior. Não, a gente está no processo. Quantas de nós já não tivemos essas reações? Quantos de nós já não trabalhamos até a questão da humildade, gente? Às vezes, quando você está ouvindo uma coisa que sabe que aquilo ali não vai dar certo, você tem a humildade de parar, ouvir, aceitar, para não discutir. Porque você percebe que o outro, muitas vezes, é muito mais fraco. E que se a gente jogar lenha na fogueira, quem acaba sendo queimado somos nós mesmos. Muitas vezes o outro ainda não está percebendo, muitas vezes o outro ainda não tem condições de entender aquilo que a gente está querendo explicar para ele. Né? Por isso que se fala, muitas vezes mesmo, é pelo exemplo. Às vezes a pessoa fala assim, ué, eu falei uma coisa, você não vai responder, não? Eu falei, eu não, está tudo bem. Mas o está tudo bem que tem que ser tudo bem mesmo, não é só está tudo bem na aparência. Por dentro você está com vontade de esganar a pessoa. Não, é trabalhar isso na gente, que pode ser trabalhado. Se Jesus coloca e fala assim, que se nós nos apresentarmos, né, como ele usa a palavra aqui, se nos convertermos e nos tornarmos quais crianças, entraremos no reino dos céus. Nos tornarmos quais crianças. Não é criança birrenta também, né? Eu quero porque eu quero. Não. Quais crianças? Humildar-nos. Né? Porque muitas vezes isso é tão importante, essa humildade, a gente trabalhar isso em nós, né? E já que a gente está nesse planeta de expiações e provas, é aqui que a gente tem que trabalhar isso. Não vai ser no plano espiritual. Ser humilde no plano espiritual, provavelmente, acho que é muito fácil. Né? Porque aí a gente vê assim, a gente já sabe, não, eu posso ser humilde aqui porque eu sou, né? Agora, ser humilde aqui, agora, e às vezes trabalhar a humildade com os que estão mais próximos a nós. Né? Às vezes as pessoas estranham e falam, nossa, fulana está estranha. Por quê? Não, ela nem discutiu, falei um negócio, ela nem discutiu. É porque a gente está começando a trabalhar isso. Ponto positivo, ponto positivo. E podemos fazer isso? Podemos. É só a gente parar e olhar para trás e falar assim, nossa, quanta coisa nós já não melhoramos. A gente também tem que dar esse valor a nós também. Quanta coisa eu já não melhorei, quanta coisa eu já não cresci, quanta coisa eu já não preciso mais, já não faço mais. Agora, tem umas que eu ainda faço, não vou mentir para vocês, né? Tem hora, então, nossa mãe do céu, eu desço do salto 15 e acabou, né? Aquela coisa assim. Mas tem outras coisas que você para e fala assim, tudo bem, não vai fazer. Uma vez eu li, tem um autor, ou tem um texto que ele diz assim, o que diferença isso vai fazer daqui a 100 anos? 200? 300? Nenhuma. Ou às vezes, que diferença vai fazer daqui a 1 ano? Quando eu me lembro que me chamavam, quando eu era nova, que eu era magrela que só, de Olívia Palito, qual a diferença que fez na minha vida? Nenhuma. Não só. Porque eu fui. Na época, eu era Olívia Palito, que era magra mesmo, né? Hoje eu engordei, eu fico pensando, puxa, bem que eu podia voltar a ser Olívia Palito. Viu só como é que as coisas funcionam? Não, poxa, não tem aquela barra. Deixar de comer as coisas gostosas que tu já comeu. Pois menina. Né? Aí quando você vai comer, você fica pensando logo na balança, né? Aí briga com a balança, diz que a balança é maluca, a balança está não sei o quê, está errada. Né? Então, aquela Olívia Palito, hoje, eu paro e falo assim, puxa, não precisava
ser tão palito, mas pelo menos tipo assim, um bujãozinho menor, né? Né? Aí olhar, quando você olha a barriga, você não sabe se é a primeira, a segunda, a terceira, né? Quer dizer, olha só. Então, mas estou feliz, está tudo bem, sabe? Hoje eu comprei uma calça para mim, né? Aí eu não pedi G, porque eu sabia que falei assim, G não vai dar essa coisa. Aí eu pedi GG. Ela bateu que nem uma luva, ficou show. Falei, ficou maravilhoso. Porque se fosse G, ia ficar arrochada. Aí eu falei, meu Deus do céu. Então, para não esquentar minha cabeça, pedi GG. Né? Tem pessoas que falam, ai meu Deus, você está usando GG. Gente, principalmente que você vai comprar uma coisa pela internet, eu aprendi isso. Bota um número a mais. Bota sempre um número a mais, porque parece que eles fazem coisa só para quem tem corpinho de Olívia Palito, como eu tinha. Né? Nossa, eu já vesti 38, gente. Olha, né? Então, a roupinha de 38. Eu te conheci magrinha. Eu lembro Oi? de você, Olívia Palito. Naquela época. Pois é, né? Era magrinha, magrinha. Era magrinha. Eu lembro, eu vi. Pois é. Nem me recorde. Né? Quer dizer, então, hoje, às vezes, você vai, mas aí, às vezes, eu paro, olho para mim e falo assim, engordei, mas eu fiquei bacana. Quer ver uma coisa que eu gosto demais? É o meu cabelo. Gente, eu adoro meu cabelo curto e grisalho. Nossa, mãe, eu curto muito. Eu adoro, gosto muito mesmo. Então, são essas coisas que a gente vai olhando na gente e a gente vai admirando, né? E por isso que eu falo, trabalhar essa questão da humildade, como o Kardec está colocando aqui para nós, isso é muito importante, e ele continua assim. A mesma ideia fundamental se nos depara nesta outra máxima: seja vosso servidor aquele que quiser tornar-se o maior. E nesta outra: aquele que se humilhar será exalçado e aquele que se elevar será rebaixado. E aí me faz lembrar muito, não sei, o Chico Xavier. Né? Quantas pessoas, às vezes, ficavam mais preocupadas porque ele usava peruca, porque ele usava óculos escuros, porque ele usava calça de xadrez, porque ele usava aquele terninho não sei o quê, e não via o espírito de luz que ali estava. É que nem você comprar um livro pela capa. E eu fiz isso e me arrependi. Eu comprei um livro, né, que fala alguma coisa sobre Paulo, e o autor começou eu só li a primeira e a segunda folha, botei o livro de lado, ofereci para uma amiga, ela falou para mim assim, nem dado, não quero, porque eu disse a ela o que tinha no livro, aí ela falou, não quero. Aí o autor começa a levantar a hipótese que Paulo, que Jesus, que o Cristo de Paulo não é o Jesus de Nazaré, e que Paulo não teria nascido em Tarso, e que o Lucas... Aí eu falei assim, mas não. Eu falei, chega. Aí ele busca outros pesquisadores fora do país, né? Lá não sei de onde, que eu nem conheço, e enquanto a gente tem, por exemplo, tem um Severino Celestino, que é um conhecedor de evangelho profundo. Né? Quer dizer, então, muitas vezes você comprar um livro só porque a capa é bonita. E não tem nada a ver. Depois eu até boto em separado para vocês qual foi o livro. Eu, particularmente, não passei da terceira folha, porque até a terceira folha ele vem falando algumas coisas que sobre Paulo, que Paulo não teria se convertido, que Paulo não teria mudado o nome de Saulo. E, olha, parece uma viagem assim, galáctica mesmo, né? Então, é o que Kardec aqui coloca quando ele nos fala, né, sobre ser o servidor. Por que não sermos o servidor? Por exemplo, né, eu me lembro que quando eu trabalhava no setor, na área de passaportes, né, então eu me agoniava, porque antigamente eu trabalhava ali na Praça Mauá e a fila, às vezes, virava o quarteirão. E, por mim, eu ia fazendo, às vezes eu fazia
tantos formulários por dia, porque me agoniava de ver a pessoa ali, enquanto eu via colegas que fazia saía, ia tomar café, ia fumar, ia não sei o quê, ia não sei aonde. E, às vezes, se a pessoa reclamava, né, queria dar voz de prisão, por desacato. Mas você sabia que a pessoa fazia aquilo com uma coisa assim de... com um certo poder, né? Como você quer que aquilo ali... para mim, tanto faz se ele vai passar o dia inteiro, como muitas vezes as pessoas passavam o dia inteiro na fila para tirar um passaporte. E é verdade. Então, todo servidor, que lida com o público, nós temos que entender que a gente precisa ter respeito pela pessoa que vai ali. Às vezes vai acontecer da pessoa falar um monte de besteira, falar um monte de coisa, às vezes a pessoa fala coisa que vem na cabeça dela, né? Eu gostaria de ter a maturidade que eu tenho hoje, né, já mais desenvolvida, quando do começo dos meus trabalhos que eu fazia, até na própria instituição que eu trabalhei, que eu acho que eu agiria em muitas coisas de muita forma diferente, embora eu tenha certeza que muita coisa eu fiz de forma diferente, né? Mas eu poderia ter feito melhor. Não fiz assim o que poderia ser o suficiente, né? Busquei fazer o melhor, né? Dar o melhor. Porque é isso. Principalmente, às vezes, eu achei tão engraçado que hoje veio uma pessoa que veio trazer uma compra que eu fiz, e aí as cachorras latindo, mas como elas latem à toa mesmo, tem uma que está latindo agora, ela vai latir durante todo o trabalho, né? E aí não dei, continuei. Aí a pessoa chamou meu nome, aí eu desci e falei assim, desculpa, você tocou a campainha? Toquei. Aí eu toquei a campainha, porque eu falei, só se a campainha está com problema. Eu falei, mas eu sei, ele é muito mal-humorado. Quando ele vem trazer alguma coisa, eu fico, caramba, olha só. Mas, às vezes, eu dou bom dia, nem sei se ele responde ou não, mas talvez seja um trabalho que ele não gosta de fazer e que ele está fazendo. Porque tem isso, né? Às vezes a pessoa pode estar com algum problema, ou então ela é mal-humorada mesmo, né? Sei lá, não sei. Né? Mas, geralmente, as pessoas, às vezes, estão com algum problema problemas assim bem complicados mesmo, né? Então, essa coisa de ser servidor, de você servir, esse é o nosso papel, servir. E é o papel de muitos dos nossos, aqueles representantes que foram escolhidos por nós e que eles trocam os papéis. Eles acham que não tem que servir, não. Que a coisa tem que ser assim, acabou, pronto. Não tem que fazer diferente. Não, tem que fazer diferente, sim. Né? Então, o que eu posso fazer? Né? Como é que eu posso ajudar a pessoa? Eu me lembro uma vez, foi o Haroldo, ou foi o Divaldo, que ele contou uma história, não, acho que foi o Divaldo, que ele estava assinando os livros, né, colocando a assinatura deles, e aí, quando ele pegou o livro da pessoa, assinou, aí a pessoa virou para ele e falou assim, olha para mim. Ele disse que na hora ele sentiu um impacto. Aí, quando ele parou, né, autografando, ele parou assim, ela falou assim, olha para mim. Aí ele foi, levantou-se, pediu desculpas e falou, a senhora está certa. Eu preciso olhar para as pessoas. Olha só, porque às vezes a gente está tão no automático, toma. E você, às vezes, nem percebe quem é a pessoa que te atendeu. Quer ver uma coisa muito interessante que acontecia muito, muito mesmo, e eu tive que começar a aprender isso na marra. Eu tinha muitas pessoas do serviço terceirizados, né, lá no trabalho, e que você conhecia, falava com a pessoa quando ela estava com uniforme. Ela estava sem uniforme e você não reconhecia a pessoa. Eu tive uma vez uma conhecida que ela falou, Rosângela, isso aconteceu tanto comigo.
Se eu colocar eu de uniforme, todo mundo me cumprimentava. Eu sem um uniforme, ninguém me conhecia. Olha só como é que as coisas são, né? Quer dizer, então a gente não percebe o outro que está ali, né? Aí, continuando, ele diz assim: o espiritismo sanciona pelo exemplo a teoria, mostrando-nos na posição de grandes no mundo dos espíritos, os que eram pequenos na Terra. Verdade, é isso a gente pode constatar muitas vezes através das leituras espíritas, pessoas que eram, né, que eram pequenos, né, e no mundo espiritual demonstram pessoas assim grandiosas, né? Por exemplo, o próprio Bezerra de Menezes, ela é uma pessoa simples, né? Ele se despojava de tudo. Tem uma história dele, não vou contar, porque acho que vocês todos conhecem. Uma pessoa chegou e falou para ele que precisava muito, não tinha nada para comer em casa. Ele tirou o anel dele de formatura, deu e falou: venda esse anel e compre mantimentos para sua casa. Olha só, quem realmente faz, né? Quer dizer, então, às vezes, tem pessoas que a gente percebe que fazem as coisas sem alarde. Hoje mesmo eu estava lendo, né, em relação ao Paulo Gustavo, foi até o padre Júlio Lancelotti que colocou que ele fez doações para a instituição, certa instituição de câncer de criança em São Paulo, né? E quase 1,5 milhão, não sei quanto em dinheiro. Ninguém sabia disso. Teve um caso que o André Trigueiro falou hoje, né? Esse foi até comentado. Ele, como ele tinha, né, milhões de seguidores, ele ofereceu a Djamila Ribeiro. Fala de cultura cultura de raça, cor, essas coisas todas, aquela batalha sobre isso. Ele deixou que ela ficasse com a conta dele durante 30 dias, sem nada, né? Sem cobrar nada dela. Falou assim: olha, você fica durante 30 dias, avisou aos seguidores dele, né? Vai ficar aqui, Djamila Ribeiro. Ela tem até um livro que fala sobre a questão dos negros no Brasil. Ficou 30 dias lá. Quer dizer, são muitas pessoas que fazem anonimamente e que a gente só vai ficar sabendo depois. Você para e fala: nossa, mãe, olha, que coisa, que maravilha, né? E aí a gente observa o quanto tem pessoas que estão fazendo bem, mas anonimamente, que estão trabalhando, que estão servindo o outro, né? Quantas pessoas que a gente vê, como o padre Júlio Lancelotti, que eu acho um exemplo muito bacana em São Paulo, o trabalho que ele faz com o pessoal em situação de rua, a dedicação, a doação, né? Estar ali junto com eles. Quantos o acodem, o auxiliam, né? Tinha no Rio uma palestrante espírita, eu esqueci, eu até tenho anotado no meu caderno o nome dela, né? Porque tem que anotar. Ela foi uma das espíritas que tinha, né? Que trabalhava com o pessoal na área da prisão. Ficava trabalhando com eles. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Desculpe. Tudo bem, querido. Ó, é o capítulo 7, item 6, tá? Então, a gente percebe que muitas vezes servir o outro é servir com amor. E é isso que foi colocado, que o Kardec coloca, né, e que Jesus também coloca, que vai nos levar a essa felicidade que tanto buscamos. Tá? Aí ele continua aqui dizendo assim, só vou reler novamente, tá? O espiritismo sanciona pelo exemplo a teoria, mostrando-nos na posição de grandes no mundo dos espíritos, os que eram pequenos na Terra.
e bem pequenos. Muitas vezes, os que na terra eram os maiores e os mais poderosos. E que os primeiros, ao morrerem, levaram consigo aquilo que faz a verdadeira grandeza no céu e que não se perde nunca. Por quê? Caixão não tem gaveta, então eu não vou levar bens nenhum, não. São as virtudes que eu conquistar aqui, que eu vou levar para lá. Chegar lá e falar assim, e aí, como é que foi? O que é que você trouxe? O que é que você aprendeu? Né? E, como Emmanuel diz assim, o bem que você faça é seu advogado em toda parte. É o bem. Não são os bens, é o bem. Né? Aí continua aqui. Ao passo que os outros tiveram de deixar aqui o que lhes constituía a grandeza terrena, e que se não leva para outra vida. E é isso. Né? Eu tenho sobre uma história de uma pessoa que tinha um resort, tinha não sei o quê, tinha casas não sei aonde, e hoje mora no local onde trabalha. Por causa de quê? Para não ser sequestrado, para não ter problemas. Olha só, tantos bens. E hoje praticamente está numa situação difícil. Né? Aí ele continua aqui. Ao passo que os outros tiveram de deixar aqui o que lhes constituía a grandeza terrena, e que se não leva para outra vida, a riqueza, os títulos, a glória, a nobreza do nascimento. Conta-se, né, eu não sei se é lenda, que acho que é Júlio César, ou um desses grandes, ou Carlos, não sei, que ele desmaiou numa das incursões quando ele descobriu que o soldado dele, a cor do sangue do soldado dele é a mesma cor do sangue dele. Porque até então achava-se que sangue azul, sangue diferente, e nada, a mesma coisa. E tem pessoas que acham-se assim, acima do bem e do mal mesmo. Não, né? Imagina, eu não aceito isso. Quando eu falei para vocês, em 2017, 2018, eu estava muito no Face e tinha aquelas polarizações todas de pessoas, a pessoa dizendo, eu não aceito, imagina o meu filho ter que estudar na mesma faculdade que o filho de uma empregada. E a gente fala assim, mas tem isso? Tem isso. Quantas pessoas, às vezes, falavam assim, ai, meu Deus, o aeroporto agora está virando uma rodoviária. O que ela queria dizer? Né? O aeroporto está virando agora uma rodoviária. Pobre tem que andar de ônibus. Imagina. Né? Então, quantas pessoas pegavam o avião e ia, aquela coisa toda, e era inaceitável. Né? E isso permanece até hoje, em muitos aspectos. Né? É muito interessante, porque isso vira assim, vira mundo mesmo. Eu tenho a menina que vem aqui em casa, que faz a faxina, o marido, é claro, e a menina puxou o marido. Quantas pessoas, às vezes, no ônibus perguntavam assim, mas é sua filha? Porque a menina é branquinha, ela é moreninha. Né? Então, e outras falavam assim, você é a babá dela? Não, ela é minha filha. Olha só a situação. Né? Olha a questão. E muitas pessoas. Aconteceu uma vez, uma pessoa estava falando que estava trabalhando no interior aí, né? Era um servidor, e aí tinha uma pessoa. Eu passei por isso. Oi? Oi. Eu já passei por isso. Perguntaram se eu era babá da minha filha. Aí teve uma vez que eu fui no posto de saúde com meu filho, bebê. Aí perguntaram como que ele é seu filho? Ele é branquinho. Bem assim. Eu tinha muito problema com essa coisa de cor. Mas é verdade, né? Quando ele nasceu, a enfermeira perguntou para mim se o meu marido era branco.
Quer dizer, se meu marido não fosse branco, eu teria que ter pulado a cerca, né? Ai, ai. Mas olha só, Mas é, eu é, tive, sabe que eu tive vontade de falar para ela que galinha preta também bota ovo branco. mas Ai, ai. é incrível, né? Como essas coisas ainda acontecem, e hoje acontece muito, gente, muito. É por isso que eu É falei. complicado mesmo. É complicado, por isso que eu falei lá no começo, quando você vê uma pessoa que até então você acha que tem cultura, tem sabedoria, entre aspas, né? Ela pode ter a intelectualidade, né? E achar que um filho de porteiro não pode ter uma graduação. E aí, né? Sabe? Teve foi a mesma pessoa que, se eu não me engano, há um tempo atrás falou mais ou menos isso, do que o aeroporto estava virando uma rodoviária também. É preconceito, quer dizer. E na hora, os bichinhos, os vermes, não vai escolher, não, esse é o fulano de tal. Não, vamos lá, pessoal, esse aqui a gente não come, não. Vamos comer o mais pobrinho para lá. Imagina, claro, né? E ele continua aqui. Nada mais possuindo senão isso, chegam a outro mundo, privados de tudo, como náufragos que tudo perderam, até as próprias roupas. Conservado apenas o orgulho, que mais humilhante lhes torna a nova posição, porquanto vêm colocados acima de si e resplandecentes de glória os que eles na terra espezinharam. E até eu me lembro da história que você contou, Carmen, daquela mulher, né? A história é muito interessante. Eu não lembro bem também, não, se foi Emanuel ou se foi Hilário Silva, alguma coisa assim. Mas realmente é aquela história, né? Senhora de engenho, tá no Rio de Janeiro, quando volta, vê que o filho engravidou uma escrava, não sei o quê, pegou as crianças, tirou da mãe, mandou as crianças para outro lugar e falou com a mãe que ela estava liberta, mas ela teria que atravessar o Rio Paraíba. E ela, coitada, não sabia nadar, morre afogada, e aí acontece a história daquilo que você falou, né, que volta numa reencarnação, e numa enchente, ela é levar. Até me lembro, é que eu não consigo lembrar o autor, ele diz assim: e numa noite escura, de tempestade, um corpo desce o Rio Paraíba. Olha só, né? Quer dizer, olha que interessante isso, né? E aí ele termina dizendo: o Espiritismo aponta-nos outra aplicação do mesmo princípio nas encarnações sucessivas, mediante as quais o que numa existência ocuparam as mais elevadas posições, descem em existência seguinte as mais ínfimas condições, desde que os tenha dominado o orgulho e a ambição. Não procureis, pois, na terra os primeiros lugares, nem vos colocar acima dos outros, se não quiserdes ser obrigado a descer. Buscai, ao contrário, o lugar mais humilde e mais modesto, porquanto Deus saberá dar-vos um mais elevado no céu, se o merecerdes. E isso é a passagem, né, que consta aqui do Evangelho. E aqui do livro, né, é bastante interessante. Eu não vou ler todo ele, só vou pensar alguma coisa, né? Quando o Emmanuel coloca a passagem de Lucas, né? Aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado, e o capítulo 7, que eu acabei de ler agora, o item 6. Então, ele começa assim: não aguardes aparente grandeza para ser útil. Missão quer dizer incumbência. Essas duas frases aqui. E ninguém existe ausento do acaso. Quer dizer, o acaso não existe. Né? A gente sabe que o acaso não existe, a gente sabe que ninguém é inútil, né? Que cada um tem a sua utilidade, né? Cada um de nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas, no momento certo, passando a pandemia certa. Isso é assim. Né?
E aí ele vai citando alguns exemplos, né, muito interessante, principalmente quando ele fala assim: a usina poderosa ilumina qualquer lugar a longa distância. Contudo, para isso, não age por si só. Não adianta só a usina. Ela vai ter que ter ajuda, quando ele fala de transformador, ela vai ter que ter ajuda dos fios, né? Porém, nem isso só resolve. Para que a luz se faça, é indispensável a presença da lâmpada, que se forma de componentes diversos. Quer dizer, olha só, a usina de luz, ela precisa de fios, precisa de transformador para mudar a voltagem, não sei o quê, mas para iluminar, precisa do quê? De uma pequena lâmpada. Se não tiver a lâmpada, não vai adiantar nada, né? Aí ele vai falando, citando o exemplo do rio, né? A mesma coisa, que ele fornece água limpa para atividade caseira, mas não se projeta desordenado a serviço das criaturas. A mesma coisa o rio o rio tem as águas, e aí, para você querer essa água boa para dentro de casa, coloca-se o encanamento, mas para você beber essa água, precisa o quê? Do filtro, para filtrar essa água. Quer dizer, então, às vezes a gente pensa assim: poxa, mas o filtro tem importância? Ah, tem. Não é só importante o rio. Ah, mas tá, tudo bem, todo mundo pode beber água do rio? Pode. Dependendo do rio, ela pode beber água do rio, não tem problema. Né? Provavelmente vai ter uma série de doenças. A minha mãe mesmo, ela conta que quando ela chegou no Rio, é porque ela tomava muito banho de rio, quando ela era da Paraíba, né? E ela teve esquistossomose. Olha, diz que foi difícil. Ela até diz que provavelmente o pai dela tenha morrido de barriga d'água por causa disso, né? Quer dizer, então, o filtro. E olha que interessante. Hoje a gente tem filtros moderníssimos. Você bota na tomada e vai e tal, aquela coisa toda, filtro com não sei o quê, com tudo. Mas eu li que uma pesquisa, o melhor filtro é o filtro de barro. Olha que coisa. O filtro de barro é o melhor filtro. Ele vence todos esses outros. Que interessante. Foi até eu estava lendo sobre isso há muito tempo, né? Eu falei, nossa, filtro de barro. E a gente às vezes gasta com filtro que só falta falar, tome água, né? Daqui a pouco vai ter esse filtro assim. E às vezes, por exemplo, gente, uma água de moringa, eu adoro água de moringa. Ave Maria, olha, quantas vezes, quando eu morava lá no interior, no Mato Grosso do Sul, e às vezes aquelas casas tinham filtro de barro, né? E água na moringa, que coisa mais gostosa, uma delícia, maravilhosa, né? A mesma coisa ele vai falando do avião, né? Que transporta o homem de um lado para o outro na Terra, mas não é um gigante autossuficiente. Ele precisa de combustível, que solicita motores, que reclamam elementos. Isso, porém, não chega. Para que a máquina voadora satisfaça os próprios fins, é indispensável que se lhe construa adequado campo de pouso. Porque se não tiver um adequado campo de pouso, como é que o avião vai baixar? Então, a gente observa que precisa ter coisas simples para que aquilo ali funcione, que fique interligado. Muito bacana. O Concorde, aquela máquina poderosa, sobe, leva 300, também quando cai morre 300. Né? Por isso que eu não gosto de avião, que nem Paulo Gustavo colocou. Ele falou que tem medo de espírito, de avião e de doença, é outra coisa também. Né? Porque aquele tal negócio. Ah, não, olha, o avião é a coisa mais segura que tem. Maravilhoso, mas eu adoro um ônibus. Me desculpa, mas às vezes fala assim, eu fico vendo a Itália e falei, puxa, bem que podia ter uma estrada até lá, né? Mas ficar não sei quantas horas em cima do Atlântico, com avião, e você preocupada, é terrível. Olha, é algo assim que Deus me livre. Aí ele termina dizendo, no dicionário das leis divinas, as nossas tarefas têm o sinônimo de dever. Atendamos a obrigação para que fomos chamados no clima do bem. Não te digas inútil, nem te asseveres incompetente. Para cumprir a missão que nos cabe, não são necessários um cargo diretivo, uma tribuna brilhante,
um nome preclaro ou uma fortuna de milhões. Basta estimemos a disciplina no lugar que nos é próprio, com o prazer de servir. E aí, terminando, eu me lembro quando Jesus vai lavar os pés dos apóstolos e Pedro diz que não aceitava, imagina o senhor lavar meus pés, e Jesus diz para ele, se eu não fizer isso, você não está comigo. Né? Então, que a gente saiba e entenda o que é servir um ao outro, né? O quanto estamos servindo o outro. De alguma forma, às vezes, a gente pode estar servindo apenas com as palavras exatas, no momento exato, ou apenas ouvindo, né? Ouvindo os companheiros, que às vezes precisa tanto falar e a gente está ali pronta para ouvir. Isso é tão bom, gente. Isso é muito bom. Então, que a gente possa aprender muito, né, com esse ensinamento de Jesus, né, o bem-aventurado, os pobres de espíritos, e que cada vez mais possamos servir uns aos outros, com todo amor, com todo carinho, com aquilo que a gente tem e já tem condições de oferecer. Não vamos falar assim, mas eu tenho que melhorar muito para servir mais. Não, ninguém é inútil. A página fala isso, ninguém é inútil. Então, aquilo que a gente puder fazer pelo outro, façamos. Às vezes, apenas um oi já dá uma ajuda, entendem? Então, isso é o que o nosso estudo de hoje. Alguém quer colocar alguma coisa? Outra lição maravilhosa, né? Essa da utilidade toca fundo a gente, que muitas vezes a gente pensa que a gente tem que fazer coisas muito especiais, né? E, na verdade, as pequenas coisas que a gente fizer se tornam grandiosas para a pessoa que necessita naquele momento. É como você falou, uma palavra, um sorriso, te alugar o ouvido, né? Deixar a pessoa falar, né? E é tão grande para a pessoa, e às vezes é tão pouquinho que a gente pode fazer. Então, traz para a gente essa amplitude das nossas possibilidades diante desse servir que o Pai nos pede tão pouquinho, e Jesus nos mostrou de uma forma tão grande, né? De possibilidades. É isso aí, é isso mesmo, né? E a gente está para isso, a gente está aqui para. Esse é o papel, é servirmos. Estamos a serviço do Cristo, não é? Então, muitas vezes falar assim, não esperar, né? Eu quero fazer uma coisa grandiosa. Não, começa com umas coisinhas pequenas. Acho que é Francisco de Assis que fala assim, primeiro comece com o possível. Porque Denise, não sei se Denise saberia essa frase toda. Você começa com o que for possível. E depois, quando você observar, você estará fazendo até o impossível. Coisas que às vezes a gente fala assim, nossa, eu consegui fazer isso. Caramba, porque, como diz a página, ninguém é inútil. Ninguém. Né? Então, eu preciso do coletor de lixo, eu preciso do atendente, eu preciso do médico, eu preciso daquela pessoa simples que ela vem para pegar, para cortar o meu jardim. Nós precisamos um dos outros e estarmos dispostos a servirmos. Não é obrigação, é um dever. Dever que a gente precisa cumprir com todo o nosso coração. E aí eu volto a lembrar, né? Coitados, né? Ou compaixão para muitos dos nossos políticos, que não estão entendendo isso daí.
E é o que Chico Xavier colocou certa feita, acho que, não sei, acho que foi Carmen que falou, você falou isso ontem, se eu não me engano, porque precisamos fazer muita oração por eles. Muita, não é pouca. É muita oração mesmo. Né? Às vezes. Rose, Oi, Rosane, fala, Denise. comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível. De repente, você estará fazendo o impossível. Isso aí, é isso aí. Comece fazendo o necessário, depois o possível, e de repente você estará fazendo o impossível. E esse é o nosso papel. Mais alguém? Está tudo certo? Está tudo bem? Tudo tranquilo? Então vamos encerrar o nosso estudo. Iraci, está tudo bem? Tranquilo? Eloá também? Alguma pergunta, Eloá? Não? Só me repete, comece fazendo o possível, Não. depois Comece fazendo o necessário. necessário. Denise, pode falar aí. Comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível. E, de repente, você estará fazendo o impossível. Ótimo, obrigada, valeu. Nada. Aproveita então, Eloá, e faz a nossa prece de agradecimento. Acabou. Estou com sono. Tô. Pai amado, Jesus, nosso amigo de todas as horas, Maria Santíssima, e toda a espiritualidade amiga, nossos amigos, nossos anjos de guarda, Francisco de Assis, Jesus Gonçalves, todos esses estão sempre junto a nós, em todos os momentos. Agradecemos muito, muito, por termos essa reunião, por termos esse contato. Como Jesus falou, estiver reunidos em meu nome, estarei presente. Nós estamos reunidos em teu nome, Jesus. E nós pensamos nesses todos irmãos que estão passando por tantas dificuldades, tanto na doença, como na fome, no desespero, na guerra. Tem muitos que estão duelando ainda, irmãos nossos, que ainda não aprenderam sobre a humildade, saber usar, saber agradecer. Nós só temos a pedir, Senhor, que nós possamos ser aqueles irmãos que façam um pouco de diferença na vida de pessoas. E nós mesmos temos que aprender tanta coisa ainda. Somos ainda tão pequenos, mas estamos engajados na luta do aprender, do fazer. E agradecemos por essa oportunidade que temos de nos reunirmos em teu nome, Mestre querido. Obrigada, Maria Santíssima, pelas bênçãos que recebemos todos os dias, nós e todos esses que estão passando por tantas dificuldades, e que nós sejamos aqueles que possam fazer um pouquinho de diferença na vida de outras pessoas, que não sejam só os nossos, que sejam aqueles desconhecidos que estão precisando de alguma coisa, que a gente possa reunir forças, reunir vontade e fazer a diferença. Obrigado, Senhor, obrigado, Deus, obrigado, Maria Santíssima, amigos espirituais, ser conosco hoje, agora e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Só um momentinho.